Você já parou para pensar por que celebramos a Páscoa? Para muitos, a data remete a ovos de chocolate e coelhos fofinhos. Mas a verdadeira história da Páscoa é uma jornada épica que atravessa milênios, unindo tradições e redefinindo a fé de bilhões de pessoas. Hoje, vamos desvendar essa história fascinante, desde as areias do Egito Antigo até o coração do cristianismo. Para entender a Páscoa, precisamos voltar mais de 3.000 anos no tempo, para a história do povo hebreu. Eles viviam como escravos no Egito, sob o domínio de um faraó implacável. Foi nesse cenário de opressão que surgiu um líder chamado Moisés. Segundo as Escrituras, Deus o escolheu para uma missão monumental: libertar seu povo. Moisés foi até o faraó e transmitiu a ordem divina: deixa meu povo ir. Mas o faraó, com o coração endurecido, recusou repetidamente. Essa recusa desencadeou uma série de eventos catastróficos, conhecidos como as 10 pragas do Egito. As águas do Nilo se transformaram em sangue. Vieram rãs, piolhos, moscas, a morte do gado, úlceras, chuva de granizo, gafanhotos e uma escuridão que cobriu toda a terra. Cada praga era um golpe na economia, na religião e no poder egípcio. Mas o faraó permanecia inflexível. A 10ª e última praga seria a mais terrível. O anjo da morte passaria pelo Egito e tiraria a vida de todos os primogênitos, tanto de humanos quanto de animais. Para que os hebreus fossem poupados, Deus deu instruções precisas. Cada família deveria sacrificar um cordeiro macho de 1 ano, sem defeito algum. O sangue desse cordeiro deveria ser passado nos umbrais e na viga superior das portas de suas casas. Quando o anjo da morte visse o sangue, ele passaria por cima daquela casa, poupando quem estivesse dentro. Naquela noite fatídica, enquanto o Egito lamentava suas perdas, os hebreus comeram às pressas a carne do cordeiro assado com pães ázimos, ou seja, sem fermento, e ervas amargas. O pão sem fermento simbolizava a pressa da partida, sem tempo para esperar a massa crescer. As ervas amargas representavam a amargura da escravidão. Este evento ficou conhecido como Pessach, a Páscoa judaica, que em hebraico significa passagem ou passar por cima. Foi a noite da libertação. Após a 10ª praga, o faraó finalmente cedeu e expulsou os hebreus do Egito, que iniciaram sua longa jornada pelo deserto em direção à Terra Prometida. A celebração da Pessach tornou-se um mandamento perpétuo para o povo judeu. Todos os anos eles se reúnem para o Seder, um jantar ritualístico que reconta a história do Êxodo, garantindo que as futuras gerações jamais se esqueçam da milagrosa intervenção divina que os libertou da escravidão. O cordeiro, o pão ázimo e as ervas amargas continuam sendo símbolos poderosos dessa liberdade conquistada. Agora, vamos avançar cerca de 1.500 anos no tempo. Chegamos a Jerusalém do 1º século. Durante o Império Romano, a cidade estava cheia de peregrinos judeus, que vinham celebrar justamente a Pessach. Entre eles, estava um homem que estava mudando o mundo, Jesus de Nazaré. Jesus e seus 12 discípulos também se reuniram para celebrar o jantar da Pessach. Mas aquela noite seria diferente. Ela ficaria conhecida como a última ceia. Durante a refeição, Jesus tomou o pão ázimo, deu graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Depois, pegou o cálice de vinho e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Nesse momento, Jesus estava dando um novo e profundo significado aos antigos símbolos da Pessach. O pão ázimo, que representava a pressa da libertação do Egito, agora simbolizava seu próprio corpo, que seria entregue. O vinho, parte da celebração, agora representava seu sangue, que selaria uma nova aliança entre Deus e a humanidade. Ele também ressignificou o símbolo central da Pessach, o cordeiro. Na tradição judaica, o sangue do cordeiro sacrificial salvou os primogênitos da morte física no Egito. Agora, Jesus se apresentava como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, como havia sido chamado por João Batista. Seu sacrifício na cruz, que ocorreria no dia seguinte, não seria para salvar da morte física, mas para oferecer o perdão dos pecados e a promessa de vida eterna, uma libertação espiritual
para toda a humanidade. A ligação é impressionante. Assim como o Cordeiro da Pessaca tinha que ser perfeito e sem defeito, os cristãos acreditam que Jesus viveu uma vida sem pecado. E assim como o sangue do Cordeiro nos umbrais protegeu os hebreus, a fé no sacrifício de Jesus ofereceria proteção contra a morte espiritual. A antiga Páscoa da libertação da escravidão no Egito encontrava seu cumprimento na nova Páscoa da libertação do pecado e da morte. Após a última ceia, Jesus foi traído, preso, julgado e condenado à crucificação. Uma punição romana brutal. He was killed on a Friday. His body was placed in a tomb, sealed with a large stone. For his followers, it was a moment of despair and desolation. The leader they loved was dead. Hope seemed to be gone. Mas a história não termina aí. No domingo seguinte, 3 dias depois, algumas mulheres seguidoras de Jesus foram ao túmulo para ungir seu corpo com especiarias, conforme o costume. Ao chegarem, encontraram a pesada pedra removida e o túmulo vazio. Anjos apareceram e anunciaram a notícia mais impactante da história. Ele não está aqui, ressuscitou. A ressurreição de Jesus é o pilar central da fé cristã. É a prova, para os cristãos, de sua divindade e da vitória sobre a morte. Este evento transformou um grupo de seguidores assustados e desmoralizados em apóstolos corajosos, que espalharam a mensagem do Evangelho por todo o mundo. A Páscoa, para os cristãos, tornou-se a celebração não da passagem do anjo da morte, mas da passagem de Jesus da morte para a vida. É a festa da esperança, da renovação e da promessa de vida eterna. Com a ascensão do cristianismo, surgiu uma questão prática. Quando celebrar a Páscoa? As primeiras comunidades cristãs, muitas de origem judaica, celebravam a ressurreição na mesma época da Pessach. No entanto, o calendário judaico é lunar, o que fazia a data variar em relação ao calendário solar romano. Isso gerou controvérsias e diferentes práticas pela cristandade. Para unificar a celebração, o primeiro concílio de Niceia, convocado pelo imperador Constantino em 325 d.C., estabeleceu uma regra. A Páscoa cristã seria celebrada no primeiro domingo, após a primeira lua cheia, que ocorre a partir do equinócio da primavera, no hemisfério norte. Essa fórmula desvinculou a data cristã do cálculo judaico. E é, em essência, a regra usada até hoje pela maioria das igrejas ocidentais para determinar o domingo de Páscoa. E assim, a história da Páscoa se completa. Uma jornada que começa com a libertação de um povo da escravidão física e culmina na promessa de libertação espiritual para toda a humanidade. É uma narrativa sobre sacrifício, redenção e, acima de tudo, a vitória da vida sobre a morte. Da próxima vez que você celebrar a Páscoa, lembre-se dessa história poderosa que conecta o passado e o presente, a tradição e a fé, e continua a inspirar esperança em milhões de corações ao redor do mundo. Obrigado por assistir e mergulhar conosco nessa história tão rica. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima!